Ele faz assim, né? Tem um... E ele bota a mãozinha assim, né? Bota a mãozinha nessa altura sempre, né? Eu vejo a aula dos outros pra sacanear, entendeu? Eu olho as aulas dos outros pra poder imitar. Então, vamos lá. Daí, pessoal, eu sou o professor Jairo e essa é a nossa aula sobre regras de sinais no conjunto dos reais. Na realidade, nos exemplos eu vou utilizar o conjunto dos inteiros, mas essas regras são extensivas ao conjunto dos reais, ok? Então, iniciando com adição e subtração, quando os sinais são iguais. Ora, se os sinais são iguais, tu vai somar esses valores e vai conservar o sinal. É como se fosse dívida ou perda essa regra de sinal. Então, se tu ganhou 16 e ganhou 12, pô, tá ganhando 28. É ou não? Então vamos para os exemplos. Olha só, eu tenho aqui 16 mais 12. Tenho o segundo exemplo, mais 20 mais 36. O outro exemplo, menos 19 menos 10. E menos 7 menos 25. Então observa, primeiro, como eu sei que esse 16 aqui é positivo? Porque ele não aparece o sinal. Então, quando o sinal aqui no início não é expresso, eu já sei que ele é positivo. Então, eu tenho 16 positivo e 12 positivo. É como se fosse ganho e ganho. Se eu ganho 16, eu ganho 12, eu estou ganhando 28. Soma e conserva o sinal, que é o mesmo que 28. Se eu ganhei 20 e ganhei 36, imagina numa partida de algum tipo de jogo. Tá jogando lá, ganhou 20 pontos na primeira partida. Ganhou mais 36 na segunda partida. Então, com quantos pontos tu vai estar? Vai estar com 20 mais 36, vai estar com 56 pontos. Agora o contrário. Tu perdeste 19 pontos na primeira jogada. E na segunda jogada, perdeste 10 novamente. Então, menos 19 menos 10. Então, o que tu vai fazer aí? Tu vai somar isso, porque tu quer saber qual é o total de perdas. Então, 19 com 10, 29. Então, tu vai somar os valores e vai conservar o negativo. Perda com perda, continua perda. Mesma coisa acontece. Menos 7 com menos 25. Perdeu 7, perdeu 25. Somo 32. Então, isso é o total de perdas. Indicação de perda. Sinal negativo. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. E operando sempre os módulos, ok? Agora, se os sinais forem diferentes. Se os sinais são diferentes, tu pode continuar usando o mesmo critério de jogo, né, de pontuação. 16 menos 40. Aqui eu tenho menos 20 mais 42. Vou botar um asterisco aqui nesse exemplo. Mais 19 menos 10. Por fim, aqui eu tenho 7 menos 25. E aqui eu misturei, né? 16 menos 26 menos 5 mais 9 menos 17 mais 5 mais 14, menos 8 e mais 10, ok? Então, observa sinais diferentes. Como que eu opero? Eu tenho 16, lembra? 16 é positivo. Ganhei 16 na primeira jogada. Jogo a segunda vez e perco 40. Então, se eu tenho 16 e perco 40, eu estou perdendo mais do que eu tenho. Então, eu tenho que fazer a diferença entre eles, que dá 24. E o sinal? Bom, o sinal é do maior. Por que do maior? Porque eu tenho mais perda do que ganho. Então, prevalece a perda. Então, essa é a ideia. Por isso que eu sempre prevaleço, por isso que eu sempre repito o sinal do maior. Porque vai prevalecer ou a maior perda ou o maior ganho. Aqui, menos 20 com mais 42. Eu perdi 20. Depois joguei e ganhei 42. Então, eu estou ganhando ou estou perdendo? Estou ganhando. Estou ganhando quanto? 22, portanto, positivo. E aí eu botei um asterisco para chamar atenção, porque é muito comum, aqui dá uma vontade, dá uma coceira de somar menos 20 com mais 42 e pela presença desse mais no meio e achar 62. É muito comum isso.
Mas aí tem a regra, nunca se soma sinais diferentes. Nunca se soma sinais diferentes. Nunca se soma sinais diferentes. Então, sinais diferentes eu diminuo e repito o sinal do maior. Ok. Mais 19 com menos 10. De novo, ó, ganhei 19 e perdi 10. Ora, fiquei com 9. Sinal do maior positivo. 7 menos 25. Eu não vou somar isso. São sinais diferentes. Eu vou diminuir. 7 menos 25, 18. E o sinal? Sinal do maior, que é negativo. Ou seja, eu tenho mais perda do que ganho. Ok? E o último aqui eu tenho uma soma algébrica. Eu tenho vários mais, vários menos. Então, como que é um processo bem adequado, bem organizado? Como eu inicio aqui com mais 16, eu copio todos os positivos primeiro. 16, aí eu tenho mais 9, aí eu tenho outro mais 5, aí eu tenho outro mais 14, aí eu tenho outro mais 10. Então, eu copiei todos os mais. Agora eu vou copiar em sequência os menos, os negativos. Menos 26, depois menos 5, aí eu tenho menos 17 e ainda menos 8. Bom, aqui o que eu estou tendo? Sinais iguais, é a primeira regra, soma e conserva. Aqui eu tenho sinais iguais, primeira regra, soma e conserva. Então vou fazer isso, 16 mais 9 mais 5 mais 14 mais 10. 25, mais 5, 30, com 14, 44, com 10, 54. Então isso é mais 54, ou simplesmente 54. Agora os negativos. Vou somar também, que são os mesmos sinais. 26 com 5, 31. 31 com 17, 48. 48 com 8, 56. Então isso, menos 56. Agora eu fiquei com dois sinais diferentes. Aí muda a regra. Sinais diferentes eu faço o quê? Diminuo e vou para o sinal do maior. 54 menos 56, menos 2. Diminuí e coloquei o sinal do maior, ok? Para fechar aqui ainda nessa soma algébrica, eu poderia fazer algumas coisas antes, aplicando uma propriedade, chama propriedade do cancelamento, que é quando eu tenho na mesma expressão dois valores de mesmo módulo com sinais contrários, eu posso cancelá-los. Tipo, esse menos 5 aqui, ó, eu poderia cancelar com esse mais 5. Então já seriam dois elementos a menos a serem operados. E aí tem outros recursos, por exemplo, olha só, esse mais, aqui 16, por exemplo, com 10. Quando dá isso? Dá 26. Então eu posso cortar esse 10 e esse 16, que dá 26, com esse único menos 26. Então nota que eu começo aí a diminuir o meu trabalho. Eu vou cancelando, vou ficando com menos elementos a serem operados, ok? Então isso é só uma dica na hora de tiver uma soma algébrica aí pela frente, ok? Bom, então agora que a gente viu o comportamento dos sinais na adição e subtração, a gente vai ver como o sinal se comporta também nas operações de multiplicação e divisão, iniciando aí com sinais iguais. Então, quando os sinais são iguais na multiplicação e divisão, o resultado é positivo. Isso vem lá daquela regrinha que tu aprende no colégio. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, essa regrinha, ela não é única. Ela serve para multiplicação e divisão. Na adição e subtração, como nós vimos ainda há pouco, se os sinais são iguais, tu soma e conserva o sinal. Se os sinais são diferentes, tu opera e escolhe o sinal do maior, ok? Então, nos sinais iguais, a multiplicação e divisão. Primeiro exemplo, 6 vezes mais 12. Mais 8 vezes mais 10. Terceiro, menos 15 vezes menos 4. E agora as divisões. Mais 90 divide por mais 18. 125 divide por mais 5. E o último, menos 48, divide por menos 16.
Então, todos os exemplos aí eu tenho a multiplicação e divisão com sinais iguais. Então, nos sinais iguais, multiplicando, o resultado já é positivo. 6 vezes 12, 72, que eu posso expressar somente assim, né? 72, é a mesma coisa. Mais 8 vezes mais 10, sinais iguais. Sinais iguais dá mais na multiplicação, então eu sei que o resultado é positivo. 8 vezes 10, 80, ou mais 80. E aqui tu observa que no de cima eu não tinha o sinal de mais para o 6, mas mesmo assim eu sei que ali é positivo. Quando o sinal no início não é expresso, ele automaticamente é positivo, ok? Multiplicação de menos 15 vezes menos 4. Sinais iguais na multiplicação. Então eu sei que o resultado é positivo. 15 vezes 4, 60. Então mais 60 ou simplesmente 60. Mais 90 divide por mais 18. Sinais iguais. Eu sei que o resultado é positivo. Redivide. 90 por 18, 5. Então mais 5 ou simplesmente 5. 125 divide por 5, ou divide por mais 5. Lembra? Sinal do 125 aqui é positivo. Então, sinais iguais, resultado positivo. E 125 dividido por 5 é 25. E menos 48 divide por menos 16. Sinais iguais, isso vai dar mais uma vez, 48 por 16 dá 3. Então, mais 3 ou simplesmente 3. Então, tá aí a regrinha da multiplicação e divisão entre valores com sinais iguais. A gente vai ver agora no próximo slide com sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, aí o resultado é negativo. Então, multiplicação e divisão possui a mesma regra. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Operando 8 vezes menos 5, mais 13 vezes menos 6. Outro exemplo, menos 12 vezes mais 4. Então, observa, todos eles com sinais diferentes. Agora, a divisão. 32 divide por menos 8. Mais 80 divide por menos 5 e mais 36 divide por mais 12. Multiplicação com sinais diferentes. Opera normal multiplicação e o sinal da resposta é negativo. Então, 8 vezes 5, normal, 40. Sinais diferentes, menos 40. Mais 13 vezes menos 6. Vai multiplicar normal. 13 vezes 6 dá 60. 6 vezes 3, 18. Então eu tenho 78. Valor numérico, módulo 78. Como os sinais são diferentes, menos 78. E nota que aqui o sinal foi negativo e o maior deles é positivo. Por quê? Porque o resultado do sinal na multiplicação não tem nada a ver com quem é maior e quem é menor. Tá? Sempre que for sinal diferente, eu tenho resultado negativo. Aqui, menos 12 vezes mais 4. Resposta, já sei que é negativa porque os sinais são diferentes. 12 vezes 4, 48. Agora, divisão. 32 divide por menos 8. Sinais diferentes. Eu sei que é menos. 32 por 8, 4. Mais 80 divide por menos 5. Também sinais diferentes. Eu sei que é negativa a resposta. 80 por 5, isso dá 16. Mais 36 divide por mais 12. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de sinais iguais. Então, se o sinal aqui está igual, isso vai dar o quê? Vai dar mais 3. Agora, tendo menos 36 dividido por mais 12, aí volta a regra. Negativo com positivo, sinais diferentes, isso vai dar menos 3, ok? Então, tá aí. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, ok? E o próximo exemplo ali, então, eu vou fazer em separado, né? Que tem várias multiplicações ali para serem resolvidas. Ele está misturando sinal de mais, de menos, enfim.
Então, repetindo aqui, eu tenho 5 vezes o menos 3, vezes o menos 2, vezes 3, vezes aqui mais 4, vezes menos 1, vezes mais 2. Ok. Então eu podia resolver termo a termo, né? Tipo, mais vezes menos dá menos. 5 vezes 3, 15. Então, menos 15. Menos 15 vezes menos 2, menos vezes menos mais. Mais 30. 30 vezes 3, 90. 90 vezes mais 4, sinais iguais. E assim por diante, fazer todo o processo. Mas eu posso também, se tratando de multiplicação de todos, eu posso pensar numa regrinha. Eu penso assim, ó. Eu multiplico o normal, esqueço os sinais. 5 vezes 3, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 1, vezes 2, normal. Então vou multiplicar os módulos de forma normal. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 3, 90. 90 vezes 4, 360. 360 vezes 1, 360. 360 vezes 2, 720. Então a resposta numérica, de forma modular, em valor absoluto, é 720. Falta agora o sinal. Como que eu penso o sinal? Eu conto os negativos, só os negativos. Os positivos não me interessam, eu só conto os negativos. Conto um negativo, 2 negativos, 3 negativos. Se essa quantidade for par, resultado positivo. Se essa quantidade for ímpar, resultado negativo. Se for par, positivo. Se for ímpar, negativo. Se for par, dá positivo. Se for ímpar, dá negativo. Se for par, dá positivo. Se for ímpar, dá negativo. Como eu percebi que são 3 negativos, 3 é ímpar, negativo, menos 720. Se eu tivesse um outro negativo, mais um negativo, eu teria a quantidade par, daria positivo, ok? Então é isso sobre as regrinhas de sinais das 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Indo agora para a próxima operação, potenciação. Então no caso da potenciação com base positiva, sempre que tu vai fazer uma potência, não importa o expoente, e a base é positiva, o resultado dessa potência é sempre positivo. Então, base positiva, resposta positiva. Então, tipo, mais 3 elevado na quarta, assim como mais 2 elevado na quinta, já sei que as respostas dessas duas potências são positivas. Por quê? Porque a base é positiva. E mais 3 na quarta é a mesma coisa que 3 na quarta, que vai dar 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, que dá 81. E mais 2 na quinta é o mesmo que 2 na quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 32. Ok? Então, base positiva, resposta positiva. Mas se a base da potência for negativa? Bom, se a base for negativa, aí eu tenho duas possibilidades. Se a base é negativa e o expoente é par, continua dando resultado positivo. Agora, se a base é negativa e o expoente é ímpar, aí o resultado é negativo. Então, observa que uma potência só tem uma maneira de resultar valor negativo. Só se for base negativa e expoente ímpar. Caso contrário, a potência sempre resulta positivo. Então, a gente vai ver isso no exemplo. Menos 3 elevado na quarta e menos 2 elevado na terceira. Menos 3 na quarta, eu posso pensar que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Aí entra a regrinha. Quantos negativos? 4. 4 é par. E se for par, dá positivo. Então eu sei que é positivo. Ou então eu penso, base negativa com expoente par dá positivo. 3 na quarta, 81. Ou simplesmente 81. Agora, base negativa com expoente ímpar vai dar negativo. Pensa, menos 2 na terceira é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quantos negativos eu tenho aí? 3. 3 é ímpar. Se for ímpar, dá negativo. Então vai dar menos. Então, regrinha. Negativo com par, positivo. Negativo com ímpar,
vai dar negativo. Então isso é menos 8, ok? Agora, cuidado com isso. Menos 2 botar na quarta e menos 2 elevado na quarta. Quanto é que dá menos 2 elevado na quarta? Bom, menos 2 elevado na quarta dá 16. Agora, menos 2 elevado na quarta dá menos 16. Como assim? Que papo de louco? Pensa bem. Se for menos 2 na quarta, dá mais 16. Mas se for menos 2 na quarta, dá menos 16. Mas como assim é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se eu tenho menos 2 na quarta, aqui eu tenho a base negativa. Menos 2 elevado na quarta, negativo com par é positivo, isso vai dar mais 16. Agora aqui do lado eu tenho menos 2 na quarta. Na verdade seria assim, menos 2 na quarta. Aqui é menos 2 na quarta. Aqui é menos 2 na quarta. Então o que é menos 2 na quarta? É menos, aí o resultado de 2 na quarta é 16. Então isso resulta menos 16. Ou seja, o expoente 4 não está valendo para esse negativo. Então cuidado, ok? E a próxima operação aí com as regras de sinais é a radiciação. Bom, na radiciação ela é semelhante à potenciação quanto à escolha ou quanto à determinação do sinal. Se eu tenho um radicando positivo, ou seja, se dentro da raiz é positivo, o resultado é sempre positivo. Então, raiz de 144, raiz quadrada de 144 e a raiz cúbica de 125. Observa, dentro da raiz é positivo. Dentro da raiz é positivo. Então já sei que a resposta disso também é positivo. Raiz quadrada de 144 é o 12, né? 12 vezes 12, 144. E a raiz cúbica de 125 é raiz cúbica de 125 é 5. Por que isso? Porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, ok? Então, positivo dentro da raiz, resultado positivo. Agora, se dentro da raiz for negativo, bom, quando eu tenho um radicando negativo, ou seja, quando o interior da raiz é negativo, eu tenho duas possibilidades. Se dentro da raiz o radicando for negativo, mas com expoente ímpar, ok, essa raiz existe, normal, bacaninha, e eu já sei que a resposta é negativa. Então, sempre que dentro da raiz for negativo e o índice for ímpar, essa raiz existe e a resposta automaticamente é negativa. Então, eu preciso da raiz cúbica de 216, já sei que o sinal aqui é negativo pelo negativo com ímpar, e a raiz de 216 é 6. Por quê? 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. E o outro caso é a raiz quadrada de menos 81. Observa, a raiz quadrada, né? Aqui é um 2 invisível. Então o índice é par. Negativo com par, e aí a resposta é positiva ou negativa? Em termos de reais, não é nem positivo nem negativo. Na realidade, esse tipo de número, ele não existe nos reais, ou seja, não pertence aos reais, que é o conjunto universo no qual estamos trabalhando desde o início, né, do slide, eu sempre coloquei nos reais. Então, essa raiz não existe nos reais. Existiria ou existe no número dos complexos, ok? Que é um capítulo que vocês têm aí também disponível no portal, ok? E, então, era isso, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa regra de sinais, que ajuda em vários tipos de exercícios, e até a próxima.